Prontinho. Estamos prontos. Vamos. Vou andar só um pouquinho aqui para ver se o pessoal chega. Bom dia. Bom dia. E Rogério, tudo bem? Acho que eu tô te devendo alguma coisa, né? Fiquei de te passar alguma coisa, não te passei. Continua me cobrando lá no WhatsApp, por favor, cara. Tudo bem, eu Eu... mandei uma mensagem lá, foi da legislação que o senhor falou de manejo aqui no Rio de Janeiro. Aham. Beleza. Aí eu mando mais uma mensagem lá. Insiste lá, por favor, cara. Eu já era pra eu ter feito isso. Só que eu me atrapalhei, eu não consegui gravar o papo de ontem, perdi tudo. Eu mudei o Caramba, software, eu tô usando agora o OBS pra ver se dá certo. Vamos ver. Mudei a instalação aqui também, botei um quadro branco aqui atrás se a gente precisar. bacana. E tomara que essa semana encerre essa parte de teste. Ontem eu fiquei um tempão, ontem foi OBS, dedicado ao OBS. Eu acho que agora a gente vai estar, não vai ter mais esse problema de gravação, de transmissão, essas coisas assim. Só estou vendo se chega mais alguém. Já são 3 pessoas que estão na sala, além de mim. Se entrar mais um, ou se der 9 e 5, a gente começa. Tá beleza? Bom dia. E aí, Daniel, tudo bem? Deu tudo certo também, que na semana passada eu me atrapalhei, mais do que estou me atrapalhando essa semana. Mas agora o bicho, agora a coisa deve começar de verdade. Vocês estão vendo a tela aqui, né? Vocês estão vendo só a tela do início da apresentação, né? De silvicultura tropical, não é isso? É o que vocês estão vendo, não é isso? Sim. Tá, beleza. Qualquer coisa que acontecer de estranho, como eu não essas coisas são novidades para mim, qualquer coisa que aconteça de estranho, me avisa. Para eu poder consertar, tá beleza? Ontem eu não vi na hora, em algum momento, eu cliquei em alguma coisa que eu interrompi a gravação. Aí a gente perdeu, eu vou ter que gravar de novo para poder fazer o upload lá para o canal lá do YouTube. Mas eu acho que essa semana, eu acho que hoje vai dar tudo certo. E eu acho que a partir da semana que vem, essa semana já começa, já não vamos ter mais problema. Nós já estamos quase com 9 e 5. Eu vou começar a nossa conversa devagarzinho, tá bom? Para quem for chegando, for entrando. Onde é que eu tô? Aqui. Tá beleza? Então, silvicultura tropical, IF 236, 2020, quinto. A gente teve uma conversa introdutória já na semana passada, mas a gente não fez nenhuma apresentação formal, não é isso? Vamos fazer a primeira hoje. A primeira tela que a gente está vendo aqui é da Fundação Floresta Tropical. Se eu estiver falando de uma coisa, se vocês não estiverem vendo, me avisem, por favor. Uma tela de um resultado de um trabalho, que inclusive eu vou colocar lá, não é um livro, é um livro que eu vou colocar lá no SIGA. São 2 livros, não, eu vou colocar vários livros lá que eu não coloquei ainda, vou fazer isso essa semana ainda.
que foi um trabalho revolucionário. Eu falo sobre ele no começo, não falei sobre ele ainda não, desculpe. Esse trabalho foi um trabalho feito pela Fundação Floresta Tropical. O primeiro trabalho que foi feito para chegar nesse pacote tecnológico que nós temos hoje, que é dedicado principalmente à terra firme na Amazônia, começou com Permínio Pascoal num trabalho da Sudan Prodepef, que foi que comprovou a viabilidade da exploração em floresta de terra firme na Amazônia. Aquele foi o primeiro. Naquele já se usava a unidade de trabalho de 100 hectares, que são as unidades de trabalho que a gente mais usa na Amazônia hoje. Aquele já se usava censo florestal. Isso foi publicado em 1978. O trabalho começou bem antes disso. 1978, quando foi publicado o censo florestal, unidade de trabalho de 100 hectares. Mas tinha coisas bem diferentes. Naquela época, a concepção era de pátios grandes para armazenar grande quantidade de madeira. Hoje a gente viu que já evoluiu muito nesse aspecto. A gente acha que a gente vê que é muito mais interessante, muito melhor ambientalmente falando e economicamente falando, tecnicamente falando, se a gente bota mais pátios menores. A gente economiza mais o recurso, economiza mais energia, porque o transporte primário, que é aquele da zona de abate para o pátio, via arraste, ele é caro. Então, quanto menos for ele, melhor. Então a gente arrasta para o pátio, aí no pátio acumula madeira, e aí essa madeira acumulada vai entrar no que a gente chama de composição veicular de carga, que vai levar um volume muito grande, por estrada, numa velocidade maior, num custo operacional menor. Então o manejo passa a ser muito mais rentável quando a gente faz assim. Lá naquela época, na Sudan, que publicou em 1978, a concepção não era essa. Eram pátios bem grandes que acumulavam e o arraste era de 800, 1000 metros, o arraste de toras. Ainda se usava muito cabo principal, os tropos, cabos auxiliares, e aí o impacto na floresta era absurdo, muito maior do que é o impacto hoje, que é uma tora de cada vez. A gente vai ver isso tudo com muito carinho, pode ficar tranquilo, eu só estou contando um caso aqui, para justificar essa tela que vocês estão vendo aqui. Então, eu só estou dizendo que a gente evoluiu muito de 1978 para 2002, quando foi publicado esse trabalho aqui, e de 2002 para cá a gente já evoluiu muito mais ainda, a gente continua evoluindo. Para ter uma ideia, aqui, por exemplo, se aqui já tinha pátio pequeno, mais pátio pequeno, distância de arraste bem menores, em torno de 120, em média de 150 metros, 125, 200 metros, aqui, nesse caso aqui, ainda se usava o mapeamento das árvores, já era censo, como era em 78, mas o mapeamento era feito na régua T. Na régua T, com gabarito, pintando lá o número da árvore, né? Imagina, o igarapé, tudo desenhado ali na régua T. A gente não tinha ainda o SIG que a gente tem hoje, que evoluiu sobremaneira. O que a gente tem também hoje, que a gente usa, que já é cada vez mais difundido, é banco de dados. No caso a Fundação Floresta Tropical, ela já está, hoje ela já usa banco de dados. Naquela época usava só planilha eletrônica, então a gente já evoluiu. Mas mesmo assim, esse trabalho aqui foi um marco, e foi a partir desse trabalho que se comprovou porque havia toda uma argumentação no meio empresarial que o censo florestal era inviável economicamente. Como poderia ser?
Tanto é que desde 78, quando a Sudão, Permínio Pascoal, publicou lá exploração, viabilidade técnica econômica da exploração de terra firme, lá em 1978, ninguém usava, ninguém, vírgula. Algumas pessoas, alguns técnicos praticavam o censo florestal. Algumas empresas grandes praticavam o censo florestal. Algumas áreas em manejo comunitário, dentro delas uma eu trabalhei, praticavam o censo florestal, porque facilita sobremaneira o planejamento e diminui o gasto da exploração. O censo florestal se paga, mas ninguém ainda tinha feito um trabalho mais moderno, de conta mesmo, comparando uma coisa com outra, que foi justamente esse trabalho aqui da Fundação Floresta Tropical, foi publicado em 2002, e aí e a gente vai olhar aqui. Aqui ele está chamando de exploração convencional, e aqui está chamando de exploração planejada. Essa exploração planejada, que não era convencional, na verdade no trabalho original chama exploração de baixo impacto. Depois mudaram para exploração de impacto reduzido. É aquelas coisas de nome que não significa absolutamente nada. Mas aqui já tem um nível de planejamento. E aqui as atividades. Essas atividades, por todas essas atividades, a gente vai passar na disciplina. Então, delimitação de talhão e picadas. No caso de exploração convencional, 1,03 hectares por hora. E no caso da planejada, 1,19 hectares por hora. Então, você vê, se uma unidade de trabalho padrão tem 100 hectares, é só multiplicar, né, por 100, para você saber quantas horas seriam necessárias para fazer a delimitação de talhão e picada, implantação de picada, não é? Dividindo aí pelo horário de expediente. Em geral, 6 horas, 6 a 8 horas. O inventário é 100%. Na exploração convencional não tinha inventário a 100%. Então, todas essas coisas aqui são rendimento dessas operações, inventário a 100%, corte de cipó, processamento de dados, confecção de mapas. Olha aqui, 2,26 hectares por hora. Isso é um absurdo. Hoje a gente já está lá na frente com isso. Mas isso aqui é naquela época lá em 2002. E aí, continuando aqui, aqui não tinha nada disso, aqui está gastando esse tempo, é um tempo que a gente gasta muito menos hoje. E aqui nessa delimitação de talhão e picada, é bom saber que aqui tem mais, mas é sistemático. Aqui são picadas paralelas, de 50 metros de distância uma da outra. Por que 50 metros de distância? É uma boa pergunta. Alguém pode me dizer? Alguém sabe por que 50 metros de distância entre as picadas de orientação do censo? Talvez não saibam nem que é 50 metros de distância. 5 metros para cada lado? Não. 25 metros. Você falou 25 metros, é isso mesmo. 25 metros para cada lado. Por quê? O que é visível ao olho nu? Exatamente. É o que você... Como a legislação fala que você deve fazer o censo florestal, se você não tem nenhum argumento técnico e uma justificativa ecológica para explorar abaixo, como por exemplo o caso de poste, você não deve abater uma árvore com menos de 50 centímetros de diâmetro. Veja que a gente tem um J invertido na floresta e você não deve abater nada abaixo de 50 centímetros de diâmetro. O grosso da floresta fica lá. A gente abate entre 50 e 150. Uma parte dessa população entre 50 e 150. A gente vai ver isso com calma. Mas essa é a população que a gente abate. E você não pode abater abaixo disso. Por exemplo, angelim rajado, que com 40 centímetros já está oco. Com 40 centímetros, 40 e poucos centímetros, angelim rajado é uma madeira que tem um preço razoável. Ele tem uma tendência a ficar oco. É uma característica da espécie. Então, seria uma justificativa para você abater de tamanho menor. O pau d'arco já é o contrário. O pau d'arco ele já carrega no alborno. Então, se você puder abater ele com um diâmetro maior, é melhor. Você vai ter mais cerne do que alborno, a relação cerne-alborno. Então, você tem que ter uma justificativa técnica. Se você não tem, e é o que a maioria não tem, e explora, passa régua não, explora acima de 50 centímetros, maior ou igual a 50, a legislação diz que você tem que fazer o censo florestal
uma classe de diâmetro anterior àquela que você vai explorar. Ou seja, se você vai explorar acima de 50, você teria que fazer o censo acima de 40. Você pode, e as empresas fazem, dividir essa população entre poste, madeira para serraria e madeira para laminadora. Madeira para serraria acima de 50, madeira para laminadora acima de 60. Ainda tem empresa que ainda faz mais. Ainda bota 54, 55, 64, 65 para descontar a casca. Isso é uma coisa da empresa. A legislação só fala assim: você tem que fazer o censo, uma classe de diâmetro anterior, as classes de diâmetro são de 10 em 10 centímetros, uma classe de diâmetro anterior àquela que você vai explorar, e se você não tiver nenhum motivo, não tiver nenhum argumento para explorar em classe diferente, você vai fazer o censo, você só vai explorar acima de 50 centímetros, de 50 centímetros para cima. Beleza, como você não sabe, não tem como saber, quando é uma empresa, tem empresa que trabalha com 5, 6 espécies e acabou. Ela não quer saber do que já tem de publicação, de informação. Ela trabalha com aquelas 5, 6 espécies, a terra é barata, ela tem uma terra grande, e aí ela trabalha com aquela coisa lá e fechou a conversa. Não tem mais não tem mais argumento. É isso mesmo, o engenheiro florestal de repente não tem bom argumento para fazer ela ampliar a base florestal dela. Mas se você estiver trabalhando com manejo florestal, se você estiver trabalhando com manejo florestal comunitário, por exemplo, a gente tem uma demanda potencial enorme, enorme por causa de índio, por causa de seringueiro, castanheiro, ribeirinho, a gente tem uma demanda potencial enorme para manejo comunitário. O que não está tendo agora é dinheiro. Antigamente tinha muito dinheiro. Agora eu não sei dizer mais como é que são as fontes. Mas o Serviço Florestal Brasileiro tem um guia de financiamento florestal, que eu não sei se ele meio que deu uma vacilada, parou de atualizar. Eu não sei se atualizou esse ano, mas tem lá no site, me cobra para eu botar logo, que aí eu vejo se já está atualizado lá, o guia de financiamento florestal. Então, você for trabalhar você for conduzir o manejo florestal de uma área, você vai usar o banco de dados, que é o que a gente vai ver na parte prática dessa disciplina. A gente vai trabalhar com banco de dados. A gente não vai ficar fazendo conta em planilha. Ninguém é maluco de ficar mexendo com floresta natural, com planilha eletrônica. Mas nem pensar mesmo. Não, a gente usa planilha para fazer gráfico. Para tomar decisão, não. A gente usa banco de dados. E aí, como você não sabe o que você vai fazer ainda com cada espécie, tem espécie que serve para laminadora e serve para serraria também. Então, como você não sabe, e você não é na hora que você vai decidir, nem é o mateiro que vai decidir, você já passa a régua, fica mais prático você passar a régua e fazer o censo de tudo acima de 40, que depois o mercado pode mudar, depois você pode decidir. Além do mais, você já faz o censo, já pensando nos outros usos que você pode dar da floresta. Então, quanto mais informação, melhor nesse sentido. Professor, Oi. mas esse censo eu tenho que fazer de todas as espécies, né? Não. Não é obrigatório que se faça de todas as espécies. Não. Só tem interesse. Não, a obrigatoriedade é só de você fazer das espécies que você vai explorar. Então, isso é muito importante, essa pergunta é boa, porque você pode demorar fazer 5 hectares por hora no censo florestal, dependendo da equipe e do nível de abordagem, e tem equipe que faz 30 hectares por hora desculpe, por hora não, por dia, de censo florestal. Eita, cara, calma aí. 30 hectares por dia. Eita, agora deu um tilt aqui. Mas parece que é muito, mas não é não. Essa metodologia, inclusive que a Presto Azul costuma usar, estava querendo mudar, mas é difícil quando você tem uma equipe muito grande mudar de repente. São 4 caras, aí são faixas de 12 metros e meio, são 4 caras andando, só naquelas espécies listadas, as espécies que eles exploram,
e você tem que decorar todas as espécies, tem um dissílabo, você não precisa dizer abiuranabil, não fala, são só dissílabos que o mateiro tem que decorar. Ele berra lá, né? Então, duas faixas, tem o que eles chamam de caneteiro no meio, andando na picada no meio, 25 metros para um lado, 25 metros para o outro, e esses 25 metros dividido em dois mateiros. Então, cada mateiro, ele circula em uma faixa de 12 metros e meio. E ele vai berrando lá as espécies, só das espécies listadas, um dissílabo. E o caneteiro vai anotando numa quadrícula de 12,5 por 10 metros, 12,5 de largura por 10 metros de comprimento, bota ali em qualquer lugar dentro daquela quadrícula o dissílabo, que é aquela espécie. Então eles chegam a fazer 30 hectares, uma equipe chega a fazer 30 hectares por dia. É isso, 30 hectares por dia. Uma equipe com um mateiro, aí são 4 mateiros com espécies selecionadas. Uma equipe com um mateiro, um anotador, que a gente vai ver que isso não tem nada a ver, mas um mateiro, um anotador, fazendo de todas as espécies, aí vai fazer 5 hectares por dia. É isso, 5 hectares por dia. Esse censo é muito mais caro. E aí é uma questão do engenheiro tomar a decisão. Se eu estou lá, eu vou pular a árvore? Não, posso querer registrar a árvore. Mas dependendo do meu patrão, do interesse da empresa, não tem por que eu anotar o que eu não vou fazer nada com a informação. E a faixa é esse mesmo, de 5 a 30 hectares por equipe, por dia, e isso tem a ver com custo também. Nesse lado aqui da tabela, dessa tabela aqui, que foi o resultado do trabalho, não se fazia censo florestal. O que o engenheiro florestal fazia era um inventário por amostragem. Uma vez o plano de manejo aprovado, ele tinha aquela média que ele tinha arrumado de volume, todo ano creditado, né? Ele recebia crédito em ATPF, autorização de transporte de produto florestal para explorar. Essa aqui nessa época aqui, quando o pessoal falava que o censo florestal era inviável economicamente. Aqui você está vendo aqui a produtividade dessas atividades. No planejamento, ó, sinalização de árvores, planejamento de estrada, planejamento de pátio, ramal de arraste, nada. Na verdade tinha sim, aqui eles botaram nada no trabalho, mas não é bem assim. É como se fosse mais ou menos parecido para fazer uma estrada de seringa. Entra um cara muito esperto, alguém absurdo que você não consegue, a gente não consegue entender, só para quem é nascido e criado no mato mesmo. Ele anda em zigue-zague pelo mato. E daí ele vai vendo as madeiras, as árvores que são de interesse comercial. E aí ele usa um sistema de forquilha. Ele pega um galho, corta, faz uma bifurcação no galho e bota uma seta, uma talinha de madeira. Ou pode ser um graveto também, mas em geral usa um talo de palmeira. Aquele talo verde, uma retinha assim. E aí ele dá uns picos com terçado, em cima, embaixo. Às vezes, quando a empresa trabalha só com duas espécies, né? Dizendo em cima, em geral, pau d'arco, mogno, sabe o que é? Cerejeira, pau d'arco, alguma coisa assim. Ou então nada, bota só um monte de pico mesmo. E aí ele vai bifurcando. Quando você está andando, ele vai vindo de lá para cá. Aí quando você está andando na picada de fora do talhão, você se depara com uma seta dessa, aí ela está dizendo lá no talo, ela está dizendo lá que tem 30, 40 árvores para lá, naquela direção, aí você vai indo naquela direção, aí tem 2 setas, então 15 para esse lado, 20 para esse. Aí você vai seguindo a seta, até você vai bifurcando, até você chegar nas árvores. Então, existia esse tipo de sinalização. É claro que mesmo esse cara sendo muito fera, muita árvore ficava para trás, como a gente vai ver aqui. Então, na construção de estrada aqui, 5,7 hectares por hora, construção de pátio 5,58, sendo que sem planejamento. É no olhão lá. Aqui não, aqui com planejamento. Isso aqui está igual
porque eles não dividiram. A gente faz, na hora que constrói, a gente constrói mais ou menos tudo junto, eles não tiveram cuidado de separar, e aí apresentaram as duas coisas aqui, a mesma produtividade para as duas coisas. Deixa eu falar, essas duas áreas aqui são áreas de 100 hectares. São áreas de 100 hectares, que é uma unidade de trabalho padrão. Nessa área aqui e nessa área aqui também. Nessa área aqui, a rapaziada a equipe da Fundação Floresta Tropical fez o censo dessa área aqui. Fez o censo, só que não contou nada para eles. Eles não sabiam nada. Fez o censo para poder comparar. As árvores, um talhão é sempre muito diferente do outro. A estrutura é diferente, a composição florística é diferente. Uma unidade de trabalho da outra, uma unidade de produção anual da outra. Para ter uma ideia, a Preciosude, eu cito muito a Preciosude porque ela é a mais antiga, ela que foi a primeira, e ela paga o preço por isso, porque o sistema dela é antigo, mas como ela ela explora uma área muito grande por ano, não dá para ela mudar, a solução de continuidade seria muito forte, há uma resistência, não é? Mas se explorou 100 hectares, não, se fez o censo em 200 hectares, 100 hectares foi explorado por uma empresa, não foi pelo pessoal do Instituto Floresta Tropical, uma empresa tradicional. Vocês vão fazer aí do jeito que vocês sabem. E os outros 100 hectares, o pessoal da Fundação Floresta Tropical explorou, para poder comparar. Para você ter uma ideia da diversidade de uma área para outra, mesmo na mesma floresta, na mesma tipologia florestal, a Preciosude explora, na época ela explorava 5.000 hectares por ano, hoje ela explora 10.000 hectares por ano, mas ela explorava 5.000 hectares por ano. Um orientado meu foi lá e a gente queria saber a dinâmica das espécies, quantas espécies ela explorava e se havia variação de um tempo para o outro, de um ano para o outro, se ela vinha evoluindo, se ela vinha involuindo, se o mercado estava ampliando, ou se o mercado estava diminuindo. Antigamente era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal que fazia propaganda das espécies no Brasil e fora, principalmente fora, encartes, folders, propagandeando as espécies brasileiras, informando lá a característica tecnológica, etc., cor, etc. E depois acabou isso, a gente queria saber também como é que ela fazia, se ela tinha um departamento, se ela contratava uma empresa para fazer a propaganda das espécies dela lá na Europa, que era o mercado que ela mais se concentrava na época. Pois bem, olha só, presta atenção nisso, que essa é uma informação muito interessante. Em média, a lista de espécies que o mateiro tinha que decorar era de 100 e pouco, 101, acho, 101. Então, cada mateiro daquele que andava na faixa de 12 metros de largura, para fazer o censo florestal, tinha que decorar um dissílabo para cada uma das espécies que ela trabalhava. A cariquara, por exemplo, era AK. AK, o cara berrava AK, aí o cara já escrevia só AK. Ele berrava pouco e ele escrevia pouco aqui também, o caneteiro, né, na ficha de campo. E aí, Muirá, que é Muiracatiara, né? Muirá, aí pá, e por aí vai. Então, a gente analisou por 12 anos, acho que foi 12 ou 15, agora não me lembro mais, 12 ou 15 anos, e a lista de espécies que ela considerava explorável, que ela tinha mercado, que ela explorava e tinha mercado, era de 101 espécies. E ela explorava todo ano, olhando lá o texto, autorização de exploração, ela explorava em média 60 espécies. Olha só, ela tinha uma lista total de espécies que ela tinha mercado, que se ela explorasse, ela vendia, ela processava, ela vendia. Essa lista era em torno de 100 espécies. Mas o que ela explorava todo ano, analisando lá o pedido daquele ano de exploração, era em torno de 60. Por quê? Porque cada unidade de produção anual tinha uma composição florística diferente. A lista total de espécies era 100, mas nessa UPA aqui, essa espécie aqui não está rolando aquela outra lá em maior quantidade. Então, cada ano, a lista de espécies exploradas era diferente. Então tá, aqui tá, então foi a exploração aqui, essa exploração aqui é como eu falei,
o inventário era para amostragem, aquele volume estava seguro, aí entra lá no mato e cata lá, e derruba lá, usa a forquilha, o talo de palmeira, vai procurando as árvores, e depois o esquideiro, o operador do esquider, ia olhando para cima assim, para ver, procurando procurando as clareiras, se claro, não tinha corda de cipó, o impacto da exploração era muito maior. E imagine esse esquideiro, um cara pilotando um esquider, andando, zigue-zagueando pela floresta, porque tem clareira natural também. Chega lá, não, essa clareira não tá, não, era uma clareira natural, então ele já andou até ali aquela clareira arregaçando a floresta com o esquider, e não tem nada ali para ele arrastar. E aqui não, aqui tudo baseado no censo, tudo baseado no censo, mapeado e baseado no censo. Aqui, olha só, vamos lá, o aproveitamento, número de árvores, olha só, 2 UPAs de 100 hectares. Nessa daqui da convencional, por acaso, foram 726 árvores que registraram. Isso aqui está 1998, que o primeiro relatório, que é isso aqui, é de 1998. Mas a publicação mesmo, o livro que eu vou disponibilizar lá no SIGA, é de 2002. Olha só, então, nessa área aqui, olha só, vale a pena a gente parar para a gente conhecer a floresta que a gente está discutindo, né? Então, aqui eles não sabiam, mas o pessoal do IFT, da Fundação Floresta Tropical, registrou 726 árvores no censo, né? E no censo da planejada tinham só 670 árvores, tá certo? Descartadas pela sinalização, aqui tinha uma atividade na época, que é a sinalização, que depois de processado o dado, ia lá no mato, uma equipe ia lá no mato e pintava a árvore. Então, a árvore que ia ser abatida fazia um X bem grande, para de longe a equipe de abate identificar. A árvore que era para a próxima, que era porta-semente, fazia 2 círculos em volta dela. A árvore que era para a próxima colheita, aí fazia uma bola. Tinha uma sinalização que a gente não usa mais. A gente não tem. Pensa bem que você tem área grande, né? E a equipe é mão de obra. Então qualquer ida no mato é caro pra caramba. Hoje a gente não tem mais esse gasto aqui, a gente já economizou, a gente não gasta mais. Mas como o censo florestal ele é rápido, o cara não pode parar para ficar vendo se tem oco, se tá legal, ele não pode não. Ele olhou mais ou menos, ele sai, porque é uma atividade cara, então ele sai batido. Quando o pessoal entra de novo para sinalizar as árvores, processou os dados, mapeou as árvores que quer abater. Aí chega o pessoal lá, antes do pessoal da exploração, para sinalizar as árvores com tinta, aí olha com mais calma, porque aí o número de árvores a serem sinalizadas é menor, olha com mais calma. E aí descarta. Então, das 670 árvores selecionadas para exploração, 217 foram descartadas pela sinalização. Veja bem, só acima de 50, só abaixo de 150, só fora da PP, e mesmo assim descartou 217. Por quê? Ou porque ela está oca, ou porque a forma dela não está muito legal. Nada impede de uma árvore oca. É assim, você quer ficar velho sem ficar careca, quer ficar velho sem ficar barrigudo, ou quer ficar velho sem ter cabelo branco, quer ficar velho sem ter ruga. Dependendo da espécie, dependendo da carga genética, isso vai variar, mas não tenha dúvida. Quando ficar velho, vai ficar arqueado, vai diminuir de tamanho, vai ter cabelo branco, o cabelo vai ficar, se não ficar careca, vai ficar mais ralo, é assim. A árvore é assim. Há quem diga isso e quem observe isso. É natural da árvore velha ter essa característica. Então, o fato dela estar oca não diminui a qualidade genética dela, dos propágulos dela. Ela tem que ficar, tipo angelim rajado, é da espécie, é natural naquela idade ela começar um processo de senescência. Então, aqui então estão ocas, estão rachadas. O fato dela estar rachada, ela estar quebrada ou estar sem copa, alguma coisa assim, sem copa não impede de ser explorada, mas às vezes ela tomou uma paulada porque alguém quebrou ela, ou uma ipsifila
comeu a gema apical dela, e aí ela perdeu a forma adequada para exploração, mas ela continua tendo carga genética. Ela continua sendo uma boa propagadora, né? Então, essas 217 então, se somam àquelas que vão manter a população da floresta lá. Então, sinalizou 670, descartou 217, aí sinalizou para exploração 453. Aqui não. Tinham 726 que não foi informado a equipe, e aí é só o motosserrista seguindo a seta e descartando. Aí o motosserrista chegou lá, aqui, o motosserrista aqui faz o teste do oco com a ponta de sabre, aqui não faz, ele dá uma olhada, e aí ele descartou 15, além das 217, quer dizer, que descartou aqui nesse momento, selecionou, então sobraram 453, depois que entra a equipe de abate, aí o motosserrista ainda descartou mais 126 árvores. Veja, das 670, descartou 217, depois descartou mais 126. Selecionadas, então, cortadas e selecionadas, foram 327, ou seja, metade daquelas que estavam lá. Tá certo? E aqui, cortadas, cortou 363. Cortadas não selecionadas, o motosserrista se enganou. Cortou uma árvore que não era para cortar. Ele se enganou da espécie lá, na identificador. Ele jogou no chão 62 árvores, que não era para ele ter cortado. E a aproveitada de corte aqui não aproveitou nada, aqui ainda aproveitou 4, porque quando você faz o censo, da mesma forma que quando você faz o inventário por amostragem, você deve, dependendo do... A princípio, né? Você deve registrar o que está caído. Fazendo o censo florestal, com certeza você tem que registrar tudo que está caído também. Porque tem muita coisa que está caída e o lenho está muito bom. Da mesma forma que tem o tempo todo está caindo, tem árvore que acabou de cair. E você pode identificar, inclusive, qual é a espécie. Tem árvore que já não dá para identificar a espécie. Mas o lenho está bom ali, serve para energia. Tem árvore que está oca. Opa, eu marco, eu registro o comprimento daquela árvore oca, registro o diâmetro, e eu posso precisar, quando eu precisar, e eu vou precisar de um bueiro, eu já sei onde é que ele está. Eu vou lá buscar. Ah, você pode comprar também, fazer bueiro de alvenaria, né, de cimento armado, né? Pode fazer. Comprar manilha, pode. Mas você tem na floresta lá bueiro também. É só ir lá buscar. Então você registra isso. E aqui foram registradas 4 árvores que estavam caídas em boas condições de espécies listadas. No total de árvores cortadas, então, 425. Nesse lado de cá, 331. Não arrastadas, porque não foram encontradas por algum motivo. Depois que, além dela bater o que ele não precisava, ele não arrastou 16. E aqui eles não sabem explicar até hoje como é que eles perderam, mas perderam. Alguém errou na conta, ou então não acharam mesmo a árvore. É muito difícil disso acontecer, e a gente vai entender bem por que é difícil de acontecer mesmo. Aí não arrastadas sem aproveitamento 12, porque quebrou, rachou alguma coisa aqui, e aqui 2. Às vezes, mesmo quando você faz... tem árvores que tem gram positiva, madeira, então, tipo a maçaranduba, que é a mais característica, ela tem uma facilidade de rachar enorme. Inclusive, ela é muito usada para fazer moirão de cerca. Você só de mostrar o gume do machado para ela, ela já vai rachando. É muito fácil de lascar ela, então, para fazer cerca. Só que quando você quer para serraria, você não quer que ela rache. E aí é muito comum não. Com queda direcionada, que a gente vai ver, a queda lá embaixo. Antigamente você trabalhava em pé, agora ele tem que trabalhar ajoelhado. O corte é feito rente ao chão e ainda tem a escadinha, que a gente vai ver lá. Aí o impacto, a queda, o tombo da árvore é muito menor, né? E a possibilidade de rachadura da árvore é menor também, muito menor. Mas às vezes ainda acontece. Quando ela caiu num terreno que não estava bem liso,
ou então a copa dela torceu ela, porque um galho era mais grosso, ela caiu numa posição que tem um galho mais grosso que fez ela torcer, e aí ela racha de cima a baixo, assim, pronto, já perdeu aquela ali. Para estaca serve, mas para serraria não serve mais. Então, aí Professor, se faz anilamento prévio ao corte para aliviar essas tensões da madeira ou não? anelamento, você disse? É. Não, anelamento não. Anelamento é um traço silvicultural para eliminar a concorrência. Que a gente vai conversar sobre isso também. A gente vai ver, mas não se faz não. Isso aí é só na teoria. A gente vai ver como é que é. Tem uma conta para fazer, para saber se a árvore é anelada ou não. Mas isso é o anelamento. Não, o que a gente faz é um corte de liberação de fibra. É um corte super moderno. Antigamente fazia a boca direcional na altura do motosserrista. Então, grande parte da árvore, um volume considerável das árvores ficava no mato, no toco, o toco alto. A árvore caía lá de cima, agora não é bem embaixo. Antigamente, depois que você fazia a boca de direção de queda, no lado oposto à boca, você vinha com a motosserra e ia cortando, deixando só a dobradiça, que é uma nesga de madeira para garantir que a árvore caia naquela direção que você está querendo cair, na direção da boca que você definiu. Né? Essa dobradiça, você pode deixar ela mais larga ou mais estreita de um lado ou de outro, para segurar a árvore. Se a árvore quer cair para lá, mas você quer jogar ela para cá, então você pode alterar, ela não precisa ser necessariamente na mesma espessura. Você pode favorecer, deixar mais madeira de um lado do que de outro. E aí, do outro lado ali, você vai cortando. Cara, isso aqui eu queria mostrar um quadro. Acho que eu devia mostrar isso num quadro. Mas a gente vai ver isso lá na frente. Eu vou mostrar no quadro. Mas a gente vai ver lá. O que agora a gente faz não é nada disso. Porque pensa bem, conforme eu vou cortando lá, antigamente, conforme eu ia cortando, ia ficando cada vez mais tensão e pressão nas fibras que sobravam. Entre a dobradiça e o corte de abate. Tá certo? O que fazia para uma espécie com madeira gram-positiva rachar com facilidade. Não é? O que se faz para evitar que isso aconteça é o corte de liberação das fibras centrais. Eu vou mostrar isso, mas é só para você saber. Não é anelamento, não. A árvore fica presa em 3 pontas. Não tem mais dobradiça. O que funciona a dobradiça são 2 pontas. De um lado e de outro do que seria a dobradiça. No meio da dobradiça é cortado. No meio, todo o meio da árvore, imagina aí, todo o meio da árvore, o miolo da árvore, o cerne da árvore, é tudo cortado. A árvore só fica segura em 3 pontos. 2 pontos, um de cada lado do que seria a dobradiça, porque no meio é cortado, a motosserra passa por ali no meio, né? E um terceiro ponto formando um triângulo, que é o último ponto que você corta para dar o abate na árvore. Mas aí, quando você corta, já não tem mais pressão e tensão nas fibras centrais. Me fiz entender? Hein? Sim, beleza. Então, eu falei que o microfone desligado. valeu. Então, olha só, metro quadrado por árvore explorada. Danos, né? Na construção de estrada, 34 metros quadrados por árvore explorada. Dessas árvores exploradas aqui, 34 metros quadrados. Na exploração planejada, 20. Por quê? Você tem um mapa, sabe cada árvore. Aqui você tem um relatório do motosserrista, do pessoal da sinalização, você sabe exatamente quais árvores que você vai ter que arrastar. As que racharam, que não, que você, de repente você não vai pegar. As que a de aproveitamento que você vai pegar, você sabe exatamente onde elas estão. E você sinaliza, vai uma equipe lá depois do abate e antes do arraste, vai uma equipe com sinalização. Você faz um planejamento no mapa, depois essa equipe vai transformar esse planejamento em caminho para o operador de skidder. Né? Ele não decide, o operador de máquina, ao contrário desse aqui que ele vai andando procurando clareira, esse lado aqui ele segue fita. Até o lugar que ele vai fazer a manobra é a equipe de sinalização que define, onde ele vai causar menos impacto na floresta. Então aqui foi 34, aqui é 20. Não pense só
no impacto de metro quadrado por árvore explorada, olha só, é quase a metade, imagina isso. E pensa isso também em hora-máquina, que é o caro. A exploração é o caro. O caro é a exploração. E na exploração, o caro, a máquina é cara pra caramba. A máquina é muito cara também. Não usa muito mão de obra, mas a máquina é muito cara também. Então, olha o censo florestal se pagando. A construção de estradas, então, construção de pátios. Aqui 26 metros quadrados em pátio por árvore explorada. Por quê? 26 metros quadrados. Porque o motosserrista, ele chega lá, o operador de esteira, aí já não é mais o esquideiro, não é o skidder, é o operador de esteira, ele vai lá no centro e vai empurrando as árvores para abrir a clareira. E ele não tem nenhuma medida, até ele achar que tá bom. Isso aqui tá bom, já pode trazer. Essa rapaziada aqui não. O pátio tem 20 por 25 metros e pronto. A equipe que vai sinalizar o pátio lá, ela bota uma fita do lado da outra e aí o motosserrista ele não pode ultrapassar essa fita. Desculpe, o operador do esteira não pode ultrapassar essa fita. Então o pátio fica pequeno. De 20 por 25 metros, ou seja, imagina por árvore explorada. Mas são só 14 metros aqui nesse caso, aqui também são 7 metros aqui nesse caso. Não, 7 metros quadrados por árvore explorada. Aqui 34 metros quadrados por árvore explorada. 14 mais 7 já são 21, não é isso? Já são 21 metros quadrados por árvore explorada. Pensa bem, por árvore explorada. A preciosura, vamos lá que a gente explore lá umas 3 ou 5 árvores por hectare. Vamos botar 4 árvores por hectare. Ela explora, na época ela explorava 5 mil hectares por ano. Só que você perde em torno de 30%, por aí. É um número mágico, desconfie de todos os números mágicos. Varia, eu mostrei aqui. Uma UPA tem uma composição florística diferente da outra UPA. Aqui eu mostrei uma unidade de trabalho. Uma unidade de trabalho com uma composição florística e uma quantidade de árvore diferente. É sempre assim, a floresta não segue cartilha. Então qualquer número mágico desse aí, a gente tem que sempre desconfiar. Num outro lugar pode ser um resultado totalmente diferente. Mas a preciosura explora de 3 a 5 árvores por hectare, explorava naquela época 5 mil hectares por ano, e aí vamos dizer que perca 30% em APP, área de preservação permanente. Então, já são 14 mil árvores. 14 mil árvores vezes 21 metros quadrados que a gente estava falando ali, né? 14 árvores a mais, de 34 para 20, 14, né? 19 para 26, 7, não é? Então, 14 mais 7 é 21, vezes 21 dá 666, errei na conta aqui. Mas dá um monte, eu só estou dizendo, errei na conta aqui, foi mal. Mas toda vez que você vê uma porcentagem pequena, um número pequeno, e esse número aqui não é pequeno, é um número grande, mas mesmo quando você vê um número pequeno, você tem que colocar ele na população toda, e isso sempre dá uma diferença de dinheiro muito grande, de dinheiro, de gasto com máquina muito grande. Aqui ramais de arraste, aí é picada de arraste, né? Chamou de ramal de arraste, é picada de arraste, aí é o skidder, né? E aí 193 metros quadrados por árvore explorada, e aqui com planejamento 120 metros quadrados por árvore explorada. No total, 253 metros quadrados por árvore explorada, 159 metros quadrados por árvore explorada. Deixa eu ver se eu sei fazer conta ainda. Rapidinho. 253 metros quadrados menos 159 são 94 metros quadrados de área de floresta. Veja bem, 94 metros quadrados de área de floresta por árvore. Então, se eu multiplicar isso por 4, são 376 metros quadrados por hectare. Se eu multiplicar isso por 5 mil hectares, são
1.881.000 vezes 0,7, que dá, e divididos por 10.000, dá 131,6 hectares. Imagine, 131,6 hectares, né, metro quadrado, agora já transformei, 131,6 hectares por UPA, por unidade de produção anual. 131 hectares, olha o custo disso em máquina e olha o impacto disso na floresta. Por isso eu chamar de exploração de impacto reduzido ou de baixo impacto. Vamos continuar aqui, ó. Ainda danos, construção de estrada, 1,35% da área em estrada. Com planejamento, 0,65%, isso é máquina. Construção de pátio, 1,05%, aqui 0,63%, em porcentagem. Isso aqui é em porcentagem da área em construção de pátio, isso é máquina também. Isso também é impacto na floresta. Ramais de arrasto, 7,66%, quase a metade, 3,9%. Num total, 10% da área na exploração convencional, até então, e 5% da área na exploração planejada. Desperdício, olha só o desperdício. No toco, aquele negócio de toco, que é no toco, aquele negócio do toco, que eu falei que o motosserrista trabalhando em pé, 0,28 metros cúbicos por hectare. E aqui, motosserrista trabalhando ajoelhado, 0,1 metros cúbicos por hectare. Porque um pouco sempre fica lá mesmo. Isso aqui também está somado raiz tabular, né? Aí tora, rachadura ou oca, 0,86 metros cúbicos por hectare, com liberação de fibra, caiu para metade, 0,31 metros cúbicos por hectare. Copa, traçamento, 1,97 e aqui 0,85. Tora perdida, 0,96 metros cúbicos por hectare, 0,06 metros cúbicos por hectare. Então, desperdício na floresta, 4,08, 1,32. Olha só isso aqui, 4,08. Ah, só 4 metros cúbicos? Olha isso em termos de área grande. Quanto que dá isso em termos de volume, em termos de dinheiro? Nos dois casos. Né? Aí desperdício no pátio, a para de pátio aqui, então... mal planejada a para aqui, ainda perdeu 1,97 metros cúbicos, aqui 0,6. Aí num total de 6 metros cúbicos de desperdício por hectare. E aqui 1,92 de desperdício por hectare. Duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui. Esse índice aqui foi o índice que eu sugeri, eu botei aqui só para sugestão mesmo, adota se quiser. Porque como a floresta é diferente, com volume diferente, depois tem quantidade de árvore oca diferente, tudo é diferente, então como é que poderia fazer para comparar uma área com outra? Então, eu sugeri aqui o índice de aproveitamento de fuste, que seria o arraste útil sobre o arraste potencial. Né? O arraste útil sobre o arraste potencial, não era qualquer arraste, o arraste útil, que valeu a pena ser arrastado. Sobre o arraste potencial, que poderia ter sido arrastado. Aí o arraste útil é o arraste realizado, menos o desperdício de pátio, mais o aproveitamento de abate. Aproveitamento de abate é aquelas toras lá que estão caídas e o cara registrou no censo e, opa, isso aqui é boa, vamos arrastar. Então esse seria o arraste útil. E o arraste potencial? Seriam árvores selecionadas para o arraste, menos as descartadas pela sinalização, que foi lá, olhou mais com calma, e menos a descartado pelo motosserrista. O motosserrista fez o teste do oco lá e viu que ela não servia. Aí olha a diferença do índice de arraste rude, agora considerando as variações entre uma floresta hoje, olha a diferença da exploração convencional, a diferença da exploração convencional para a exploração planejada, né? O índice de aproveitamento de fusto. Vamos ver agora, a gente vai ter, a tela está piscando, eu não sei porque, eu estou começando a ficar com medo. Vamos ver agora esses índices aqui de desperdício, de aproveitamento, duas questões. Primeiro,
Eu tinha uma pegadinha de prova que eu perguntava para a turma que no final das contas lá, então, essa exploração planejada foi melhor, foi muito melhor, mas eu perguntava, e se por acaso, em função da diferença de floresta, né, ou daquela equipe ali e tal, a exploração convencional tivesse sido melhor, tivesse apresentado um desempenho melhor. Qual que seria a sua escolha? Seria convencional ou de baixo impacto ou de impacto reduzido? Aí muita gente caía naquela convencional, principalmente porque eu mostrava o número. Eu não estou mostrando dinheiro aqui, eu não estou mostrando dinheiro de propósito, mas eu mostrava o dinheiro envolvido. A exploração planejada tinha sido vantajosa economicamente. Mas eu perguntava, e se ela tivesse sido desvantajosa economicamente? Aparentemente reforçando o que os empresários da exploração convencional afirmavam, que o censo florestal era inviável. O que você escolheria como engenheiro? Aí muita gente acertava no chute, muita gente errava pensando, bom, se a convencional teve vantagem economicamente, eu vou pela convencional. Errado. Por que é errado? Porque a diferença é que nessa convencional aqui, você não sabe nada. Quem falou isso aqui, que pôde medir, foi a planejada, que chegou lá, fez o censo, viu o que o moço estava pegando, o que ele estava desperdiçando, viu cada vacilo, mediu o impacto da exploração, mediu cada vacilo, sabe qual? Dele, para poder comparar. Por acaso, por causa daquela equipe, por causa do treinamento, essa equipe aqui é uma equipe de mais manha, essa equipe aqui é uma equipe relativamente nova, então não tinha toda a manha. Então poderia ter sido pior, foi melhor, mas poderia ter sido pior. Mesmo assim, como um engenheiro, você tem que optar por essa, porque essa tem o controle. Aqui você sabe onde você está piorando, onde você está bom, onde você está ruim, qual é a tua prioridade de melhora, qual é a equipe que tem que prestar mais atenção, sabe como? Aqui, se você monitora, se você bota a engenharia para funcionar na floresta, você sabe o que você tem que fazer para melhorar. Foi bom, né? Mas poderia não ter sido. Nesse caso aqui, foram só 2 unidades de trabalho, 100 hectares para um, 100 hectares para outro, poderia ter sido diferente. Além do mais, justamente porque aqui eu faço planejado, eu faço planejado, eu sei onde é que eu posso melhorar. Eu sei como é que eu faço para ajeitar. E em cima disso, como eu falei, o SIG, por exemplo, banco de dados, a gente já não voltar mais para a sinalização, a técnica evoluiu muito de lá para cá. Uma outra coisa que a gente vai ver é que quando eu vou fazer o meu planejamento, eu faço o meu planejamento baseado em quê? Você foi contratado como engenheiro florestal e você vai fazer o planejamento de um plano de manejo, um plano operacional anual da exploração de uma floresta. Você vai fazer o quê? Uma revisão bibliográfica. E vai ver quem já trabalhou naquela área e quais foram os índices que eles receberam. Isso aí alguém que publicou. Essa daqui é uma publicação super completa, por isso que é uma publicação histórica também. Com essa complexidade aqui, ela é uma das mais modernas. Então, outros fizeram, mas não nesse sistema. Bom, mas eu escolho essa daqui. Aí daí você teria que então usar esses índices, que a gente vai usar esses índices para dimensionar uma indústria, dimensionar uma unidade de produção anual para uma indústria, a gente vai aprender o que é uma unidade de produção anual ainda, dimensionar uma indústria baseado no trabalho de outra. A gente faz isso, se a gente não tem informação, a gente vai usar a informação de outro. A melhor possível, a que a gente confiar mais. Agora, isso só serve para o planejamento inicial. Ó, o despertador tocou aqui, nós vamos dar agora 10 minutos, acabamos essa parte aqui, nós vamos dar 10 minutos de descanso da turma, tá beleza? E voltamos daqui a 10 minutos. Eu tento tomar uma água, fazer alguma coisa assim. Até. Até já.